Cumprimento a todos, meus amados irmãos, com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso canal. Você que está assistindo a primeira vez, te convido a você se inscrever em nosso canal, que toda semana postamos vídeos da Escola Dominical. Então se inscreva para que tu possa mandar para você os vídeos que eu postar aqui da Escola Bíblica Dominical. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Queridos amados irmãos, nós terminamos o terceiro trimestre de 2022 e agora nós vamos entrar no novo trimestre. Então nós estudamos as lições, a lição do primeiro trimestre estudamos sobre a supremacia das Escrituras. No segundo trimestre nós estudamos sobre o Sermão do Monte. No terceiro trimestre nós estudamos sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, que nós terminamos esse trimestre passado. E agora nós vamos estudar, amados irmãos, o novo trimestre. Nós vamos estudar sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E, amados irmãos, é uma lição muito boa que nós vamos estudar. O livro de Ezequiel, um livro profético. Então, nós vamos abrir aqui a nova revista. Amém? Então, nós vamos falar os assuntos que nós vamos estudar nesse quarto trimestre. Vai falar o seguinte: a justiça divina, a preparação do povo de Deus para nos últimos dias no livro de Ezequiel. A lição 1, nós vamos estudar sobre Ezequiel, o atalaia de Deus. A lição 2, vem o fim. A lição 3, as abominações do templo. Lição 4, quando se vai a glória de Deus. Lição 5, contra os falsos profetas. Lição 6, a justiça de Deus. Lição 7, a responsabilidade é individual. Lição 8, o bom pastor nos pastores infiéis. Lição 9, Gog e Magog, um dia de juízo. Lição 10, a restauração nacional e espiritual de Israel. Lição 11, a visão do templo e o milênio. Lição 12, imerso no Espírito nos últimos dias. E a lição 13, o Senhor está ali. Então, amados irmãos, será uma lição muito boa. O comentarista desse quarto trimestre é o pastor Ezequias Soares. Então, a lição 1, amados irmãos, está falando o seguinte: Ezequiel, o atalaia de Deus. O que significa a palavra atalaia? Atalaia significa vigia ou sentinela. O texto bíblico: porque se anuncia o evangelho, não tenho que se gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim se não pregar o evangelho. Vamos ler aqui, amados irmãos, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Você que tem a Bíblia Sagrada, você que não tem a nova revista, mas tem a Bíblia Sagrada, acompanhe conosco, amém? Primeira Coríntios 9 e 16. Faz o seguinte: porque se anuncia o evangelho, não tenho que se me gloriar, pois é imposta essa obrigação. Ai de mim se não pregar o evangelho. Então aqui o apóstolo Paulo, ele fervor do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, ele escrevendo essa carta falando: ai de mim se não pregar o evangelho. Então, amados irmãos, essa obrigação é de todos nós. Essa obrigação não é só da liderança, mas é de todos nós, é de toda a igreja. É pregar, anunciar o evangelho. O que significa evangelho? Boas novas, boas notícias de salvação. A verdade prática, amados irmãos, fala o seguinte: além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Então, nós vemos que a função do profeta é anunciar a palavra de Deus. Nós vemos que a função do profeta é transmitir a mensagem de Deus. Nós vemos que o profeta, ele é o porta-voz, a qual Deus transmite para o homem, para transmitir para a humanidade. Então, nós vemos que Ezequiel, ele transmitia a mensagem para o povo de Israel, para o povo de Judá, para o povo de Jerusalém. E nós vemos, amados irmãos, que o povo estava em pecado. E Ezequiel, ele foi o porta-voz. Ele
falava, ele alertava o povo sobre o perigo. Então, amados irmãos, nós vamos estudar o livro de Ezequiel esse trimestre, amém? Aqui fala, o livro de Ezequiel apresenta muitos pontos valorosos para a edificação da igreja de Cristo, dentre elas a soberania de Deus. Então nós vemos, amados irmãos, que Deus, ele é soberano, Deus é acima de todas as coisas. O homem, ele deve diminuir, e Deus, ele deve crescer em nossas vidas. Então aqui fala, dentre eles a soberania de Deus e nações se destacaram, bem como a responsabilidade humana. Esse ponto alto do livro de Ezequiel nos convida a fazer uma avaliação contínua a respeito de nós. Então, amados irmãos, nós vemos que o livro de Ezequiel, ele também é profético. Então, ele transmitia a palavra. Então, nós vemos que o Ezequiel, ele não era só profeta, ele era sacerdote. A sua família também ajudava no trabalho sacerdócio. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, no terceiro tópico, nós vamos ler a lição toda, porque essa aqui, amados irmãos, é uma introdutória, o assunto todo que nós vamos estudar nesse quarto trimestre, amém? Aqui, amados irmãos, o terceiro tópico fala o seguinte, sobre Atalaia. Atalaia é uma palavra feminina, de origem árabe. Atalaida, lugar alto. A função do Atalaia é descrita em Samuel. Vamos ler aqui em Samuel 18, 24 ao 27. 2 Samuel, lê para nós. Vamos ler aqui, amados irmãos. 2 Samuel. Você que tem a Bíblia Sagrada, o livro de Samuel está no Antigo Testamento, amém? 2 Samuel 18. 24 ao 27. Fala o seguinte: e Davi estava sentado entre as duas portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta, junto ao muro. Levantou os olhos e olhou, eis que um homem corria só. Gritou, pois a sentinela o disse: ó rei, você vem só nas novas da sua boca? E vinha andando e chegando? Então viu a sentinela outro homem que corria, e aí a sentinela gritou o porteiro e disse: eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também essa traz novas. Disse mais a sentinela: vejo correr do primeiro que parecer ser o correr de Aiamás, filho de Zadok. Então disse o rei: esse é o homem de bem, e verá como boas novas. Gritou, pois Aiamás disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei como o rosto em terra, e disse: seja bendito em nome do Senhor, que entregou aos homens que levantaram a mão contra o rei do Senhor. Então aqui, amados, nós vemos que Davi, sabendo da morte de Absalão, chora amargamente. Então nós vemos que, aqui, continuando aqui o texto, fala o seguinte: essas atividades são empregadas no Antigo Testamento aos profetas de maneira metafórica. Por causa da responsabilidade da sentinela militar, é do profeta. Então, amados irmãos, nós vemos que naquela época tinha o sentinela, ele guardava a cidade. E também ele não só tinha a função de profeta, mas ele tinha a função de sacerdote. Então, amados irmãos, então nós vemos que Ezequiel, ele alertava a tanto a Judá, a Jerusalém, ali na cidade. Nós vemos, amados irmãos, o livro de Ezequiel que nós vamos estudar, nós vemos que Ezequiel, ele profetizou ali em Jerusalém. Então nós vemos que Judá estava em pecado. Deus avisou o profeta para avisar o povo de Judá. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, o livro de Ezequiel, aqui fala, o autor do próprio livro é Ezequiel. O tema, o juízo e a glória de Deus. O data, 590 e 570 a.C. O contexto histórico do livro de Ezequiel e a Babilônia, durante os primeiros anos do exílio babilônico. Você vê, o exílio babilônico foi de 593 a 571 a.C. Nabucodonosor levou cativo os judeus de Jerusalém para a Babilônia em 3 etapas. A primeira etapa,
em 605 a.C., jovens judeus escolhidos foram deportados para a Babilônia, entre eles Daniel e os 3 amigos. Então, amados irmãos, nós vemos que ali em Jerusalém, então nós vemos que Deus avisou o povo. Então nós vemos que a função do Atalai, ele era para vigiar a cidade, e também não só vigiar a cidade, mas também avisar o povo que o povo estava em pecado. Então Deus usou o profeta Ezequiel. Nós vemos que Deus usava os profetas no Antigo Testamento. Nós vemos que usou o profeta Elias, o profeta Eliseu. Nós vemos que o profeta Elias falou com os reis ali em Israel. Nós vemos que Elias falou com o rei Acabe, que para ele adorar um Deus verdadeiro. Nós vemos que o rei Acabe levou os povos de Israel para outros caminhos, para adorar aquelas imagens de escultura. E nós vemos, amados irmãos, que ele ainda desafiou o profeta Elias, que se descesse fogo do céu, era um Deus verdadeiro. E nós vemos que ele reuniu 850 profetas de Baal, 450 profetas de Aserá e 400 de Baal. E nós vemos, amados irmãos, que eles ficaram ali no meio do altar, esperando qual verdadeiro que seria de Deus, o verdadeiro Deus. E nós vemos, amados irmãos, que o povo estava ali, os 150 profetas de Baal estavam ali reunidos no altar, esperando a resposta. Ao meio-dia desceu o fogo do céu, qual era o Deus? Era o Deus de Elias. E nós vemos, amados irmãos, que a rainha Jezabel queria matar Elias, e Elias teve que fugir para uma caverna. E nós vemos, amados irmãos, que o anjo falou, sai da caverna que eles têm intimidade contigo. Então, amados irmãos, ali ele trouxe pão para Elias, alimentou Elias. E nós vemos que Elias falou com o rei Acabe que não ia chover 3 anos e meio, e cumpriu. Então, amados irmãos, nós vemos que Deus já usava os profetas no Antigo Testamento. Então, aqui Ezequiel também, Deus usava ele, Amós. Então, Ezequiel, ele foi usado por Deus para transmitir a mensagem. Então, nós vemos que a função do profeta era transmitir a mensagem. Ele era o porta-voz. Ele falava sobre os pecados. Então, ele levava a verdade para o povo. Então, amados irmãos, então o Atalai, ele era aquele que vigia, era o sentinela que guardava a cidade. Aqui, amados irmãos, vamos então agora para a lição 2, que nós vamos falar um pouquinho agora. Fala o seguinte: vem o fim, texto bíblico. E tu, filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel, vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Vamos ler aqui, amados irmãos, livro de Ezequiel, capítulo 7, o qual nós estamos estudando esse trimestre. Ezequiel 7, versículo 2. Fala o seguinte: e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel, vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Então, amados irmãos, nós vemos que é um alerta. Então, nós vemos que Ezequiel foi usado por Deus para alertar o povo de Jerusalém. E Deus ia vir com justiça. E nós vemos, amados irmãos, aqui fala a justiça divina. Então, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Então nós vemos que Ezequiel, ele alertava, preparava o povo para a vinda de Cristo. Então, amados irmãos, então Deus hoje usa os profetas. Deus usa, amados irmãos, porque nós vemos que Deus, ele fala com o profeta sobre a vinda de Cristo. Então nós vemos, amados irmãos, aqui fala a verdade prática. O Atalai de Deus soa o alarme do eminente perigo. Anuncia que é inevitável juízo divino se aproxima. Então nós vemos que Deus falava com os profetas. Então Deus falava com eles e transmitia o alerta que Deus ia fazer. Nós vemos ali no dilúvio, nós vemos que Noé todo momento falava que ia chover. Deus ia mandar chuva. E o povo não acreditava em Noé, achava que Noé estava caduco. E nós vemos, amados irmãos, que
Noé, ele falava que Deus ia mandar água. E nós vemos, amados irmãos, que houve o dilúvio. E nós vemos, amados irmãos, que só ele e a sua família se salvaram e os animais. E nós vemos, amados irmãos, que houve um grande dilúvio. Todas as pessoas que não acreditavam na mensagem de Noé, eles pereceram. Então, ninguém se salvou, somente a família de Noé. E nós vemos, amados irmãos, como a Bíblia diz lá em Mateus. Vamos ler aqui em Mateus. Mateus 24. Vamos ler, amados irmãos, a partir do versículo 29, faz o seguinte: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a luz, e as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos como rijo, clamor de trombeta, os quais juntarão os seus escolhidos desde quatro cantos, ventos da cidade do céu. Então, amados irmãos, nós vemos que aqui fala, aqui ó, portanto, assim como nos dias de Noé, como os dias no anterior ao dilúvio, comiam, bebiam e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então, amados irmãos, nós vemos que como eram os dias de Noé, o povo não acreditava, o povo comia e bebia, não acreditava na mensagem de Noé. E veio o dilúvio. Então, nós vemos, amados irmãos, que Deus, ele falava com seus profetas. E Noé foi usado por Deus. Nós vemos que Elias foi usado por Deus. Então, Ezequiel também ele foi usado por Deus para falar para o povo se arrepender dos pecados, para se arrepender, porque Deus iria vir com justiça. Nós vemos, amados irmãos, que Deus ele é amor, mas também ele é justiça. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, Deus ele falava com os profetas que ia vir o fim, ia vir a sentença, a justiça. E nós vemos, amados irmãos, que nós estamos estudando hoje a lição 2, para nós adiantarmos um pouco aqui, amém? Então, amados irmãos, nós vamos falar que a introdução fala o seguinte: o juízo divino descrito no discurso profético do capítulo 7 é endurecido a terra de Israel, ou seja, particularmente os seus habitantes, mas tem aplicações globais, os contemporâneos de Ezequiel na Babilônia, até mesmo em Jerusalém, e recusaram a mensagem dos profetas, principalmente de Ezequiel e Jeremias. Nós vemos, amados, então aqui eles recusaram a mensagem tanto de Ezequiel, de Jeremias. E nós vemos que Ezequiel, quando ele viu a cidade que estava em pecado, e nós vemos que a Bíblia diz que ele chorava. Nós vemos que Jeremias é um profeta chorão. Ele chorava, amados irmãos, por causa de quê? Por causa do pecado, que o povo estava na desobediência. E nós vemos que Ezequiel também, ele alertava, tanto Ezequiel como Jeremias, ele alertava o povo, porque Deus ele ia vir para fazer com justiça. E, amados irmãos, nós vemos que Deus, ele avisou os profetas. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, ó, a palavra-chave, fim. Então, amados irmãos, Deus, ele continua ainda usando os profetas. A Bíblia diz, amados irmãos, nós devemos crer na palavra de Deus. Porque, amados irmãos, nós devemos ter o dom de discernimento. Porque a Bíblia diz que surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Então, amados irmãos, nós precisamos ter o dom de discernimento. Se Deus usou o seu profeta para falar com nós, a mensagem, nós devemos pedir a Deus o discernimento, pedir a Deus se aquela palavra é transmitida através do nosso Deus. Amém? Então, amados irmãos, aqui fala, ó, primeiro tópico, sobre a profecia, introdução. Ezequiel introduz a profecia que forma a usual dos profetas de Israel. Veio a palavra do Senhor sobre mim, achando nela autoridade divina. Assim diz o Senhor Jeová. É a marca registrada dos profetas de Jafé. Isso mostra que Deus... Então, amados irmãos, Deus ele usava os profetas. Então,
Então nós vemos que a função do profeta qual que era? Era exortar, consolar e edificar. Então, amados irmãos, quando Deus usava o profeta para consolar, ele transmitia aquela mensagem de consolo, aquela mensagem de esperança. E quando Deus usava para edificar, é para falar aquela palavra de edificação, de crescimento. Quando era uma palavra de exortação, era uma palavra de obediência, uma palavra de andar dentro dos princípios bíblicos. Então, amados irmãos, Deus usava os profetas. Então, ele era o porta-voz. Ele falava, não dele si próprio, mas de Deus, através do Espírito Santo que descia sobre ele, ele falava aquela mensagem. Então, amados irmãos, nós vamos aqui para o segundo tópico, que fala o seguinte, sobre o fim, sentido. A palavra fim, no hebraico, kids, fim, é destruição, ruína, morte, condenação. O fim, através de um substantivo usado no contexto de julgamento. Vamos ler aqui, amados irmãos, Gênesis 6 e 13. Primeiro livro dos princípios, amém? Do Antigo Testamento. Gênesis 6 e 13. Fala o seguinte, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Então, amados irmãos, nós vemos que no capítulo 3 foi a primeira queda do primeiro casal, de Adão e Eva. Nós vemos que veio a serpente, simboliza Satanás. Nós vemos que Satanás, ele enganou primeiramente a Eva, depois a Adão. Nós vemos que eles não pecaram porque a serpente forçou ele, mas eles pecaram por sua vontade. E Deus já tinha avisado para eles não comer da árvore do bem e do mal. E eles comeram e desobedeceram. E aí começaram a primeira morte, a morte espiritual, depois a morte física e a morte eterna. Então, amados irmãos, a terra, ela está corrompida pelo pecado. Então, por isso que existe morte, existe doença, por causa da primeira queda do casal. Então, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estão destituídos, estavam afastados da glória de Deus. Então, amados irmãos, veio o pecado para a raça humana. Então, nós vemos, amados irmãos, então hoje a terra, ela está doente, ela está corrompida, por causa do quê? Por causa da iniquidade. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, ó, Deus anuncia dilúvio a Noé. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne vindo sobre a terra. Então nós vemos que nós falamos no início aí. Então Deus anunciou a Noé que ia vir o dilúvio. E ele tinha que falar para o povo que Deus tinha falado, mas o povo não obedeceu. Então veio o julgamento de Deus para o povo que não ouviu a mensagem primeiramente de Deus para o homem. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, ó, continuando aqui. Ele aparece 5 vezes no versículo 2 e 3. Então, amados irmãos, aqui veio o fim, amados irmãos. Por quê? Por causa do pecado que fala, ó, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se toda a terra de violência. Então, amados irmãos, nós vemos que veio o pecado. E aqui fala a genealogia dos 7. Este livro da geração de Adão, no dia que Deus criou o homem, é a minha imagem e semelhança de Deus. Então, Deus que fez o homem para ser a imagem e semelhança. E o homem não obedeceu a Deus. Então, amados irmãos, veio a desobediência. Então, e aqui fala, ó, e foram os dias de Adão que gerou a Sete 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Então, Adão viveu 930 anos. Naquele tempo, amados irmãos, o homem vivia mais. Mas a Bíblia diz que depois de 70 é cansaço e infarto. E aqui fala, amados irmãos, e viveu 7, depois gerou Enos, 807 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos 912 anos e morreu. E viveu Enos 900 anos, gerou Cainã. E viveu Enos e gerou... Então, nós vemos que é a descendência. Então, amados irmãos, aqui fala sobre a genealogia. Então, o que é genealogia? É descendência. Então, amados irmãos, e o capítulo 6 fala sobre a corrupção geral do gênero humano. Então, por isso, amados irmãos, que veio a consequência.
Através do quê? Através do pecado. Então, amados irmãos, então aqui nós vemos que nós estamos estudando sobre a justiça divina. Então, a justiça é isso, amados irmãos. É o pecado. Então Deus, amados irmãos, ele manda alerta para o homem. Se o homem não obedecer, vem uma sentença. Amados irmãos, nós vemos que Deus, ele corrige aquele que ele ama. Nós vemos que Deus, ele ama o pecador, mas ele não ama, é o pecado. Ele não ama, é aquilo que o homem faz que transgride a palavra de Deus. Entristece o Espírito Santo. Nós vemos que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Então, amados irmãos, se nós pecarmos contra Deus, o Espírito Santo de Deus, ele fica triste. Então, amados irmãos, e aqui fala, amados irmãos, sobre o fim. Nós vemos que nós estamos estudando também que escatológico, que essa revista também que nós estamos estudando esse quarto trimestre, é um assunto também escatológico, porque está falando sobre o fim. Então nós vemos que o que é escatologia? É a doutrina das últimas coisas, aquilo que vai acontecer. Então, amados irmãos, o fim, ele vai acontecer. Nós vemos que a igreja não passará pela grande tribulação, mas aqueles que não obedeceram a palavra de Deus ficarão aqui na terra. E nós vemos, amados irmãos, vai surgir o anticristo, que ele vai dominar os 4 cantos da terra. Nós vemos que serão 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de tribulação. Então serão 7 anos de tribulações, e a igreja não passará pela grande tribulação. Então, amados irmãos, aqui nós vemos que o profeta ele anunciava que Deus ia vir com juízo, ia vir com contas para acertar com o povo de Judá, tanto com o povo de Jerusalém. Nós vemos, amados irmãos, que Jesus ele veio da tribo de Judá. Então, nós vemos, amados irmãos, ele é da linhagem de Judá. Então, nós vemos, amados irmãos, Deus ele amava não só Israel, não só Judá e Jerusalém, mas ele amava toda a cidade. E nós vemos que ele amou também a Israel. Nós vemos que Israel estava em desobediência, mas Deus todo momento estava com eles. Então, amados irmãos, aqui fala o profeta Ezequiel anuncia a hora do acerto. Então, amados irmãos, nós vemos que o livro de Ezequiel, ele é um livro profético, é um livro que transmite a mensagem de Deus. Amém? Então, amados irmãos, nós falamos um pouquinho aí. Nós vamos aqui para o terceiro tópico. Amém? Que fala o seguinte: sobre o inimigo. Já floresceu a vara. Ezequiel faz uma analogia botânica, uma metáfora que se perdeu no tempo. A palavra profética anuncia: vê a tua ruína. Já floresceu a vara. Reverdeceu sua soberba. O que essas palavras significam? Há diversas interpretações que não cabem nesse comentário, mas dentre 3 principais, mais citável é a vara, como o rei Nabucodonosor, assim como o rei da Síria foi com o chicote de Deus para açoitar Samaria, os filhos de Israel, o reino do norte. Então nós vemos, amados irmãos, os reinos do norte, eles pecaram contra Deus. Nós vemos que Deus, ele separou depois do rei Davi, depois do rei Salomão, depois que Salomão pecou, dividiu dois norte, sul e norte, norte, sul. E nós vemos, amados irmãos, que separou. Nós vemos que aí o reino norte era um reino que pecava contra Deus. Nós vemos que eles ficaram em cativeiro. E nós vemos, amados irmãos, que ficaram em cativeiro muito tempo. Então, nós vemos, amados irmãos, então aqui Deus ele usava os seus profetas para falar a verdade. Então, amados irmãos, nós vemos que Deus ele usava não só no Novo Testamento, mas ele usava também no Antigo. Então, amados irmãos, nós devemos estar sempre em alerta, sempre
buscando a Deus em todo momento. Buscar a Deus em todo momento, amados irmãos. Nós vemos aqui, amados irmãos, no livro 2 Reis fala a história de Salomão. O exílio babilônico foi de 586 a.C. Então, separar os dois reinos, o reino norte e o reino sul. Então, amados irmãos, nós vemos que Deus, quem separou os dois reinos? Foi o homem? Não, foi Deus. Por que Deus separou? Porque estava em pecado. Estava em desobediência, estava adorando a outros deuses, não estava adorando ao Deus verdadeiro. Nós vemos os reis, eles levavam o povo para outros caminhos. Deus falava com o profeta Elias para exortar aquele povo, porque o povo estava em desobediência. E nós vemos, amados irmãos, como também Deus usou também Moisés para transmitir a mensagem para o povo de Israel. Nós vemos, amados irmãos, que eles falavam a palavra de Deus. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, então, é isso que eu tenho para falar para os irmãos, amém? Algumas coisas aqui da lição, não falei tudo, mas algumas coisas importantes que eu falei aqui da lição, amém? Então, amados irmãos, nós vamos continuar o estudo, amém? Os irmãos, fica ligado aí, tem vários estudos aí para nós aprendermos mais e mais a palavra de Deus. Então, amados irmãos, aqui nós vamos falar a lição 3, que será dia 16 de outubro de 2022, as abominações do templo. Amados irmãos, nós fizemos hoje uma introdutória. Nós falamos algumas coisas importantes, a qual nós vamos falar nesse trimestre, amém? Então, nós vamos falar, nesse tema aqui, nós vamos falar sobre a justiça divina. Nós vamos falar sobre como que o povo andava, o povo desobedecia a mensagem a qual o profeta falava. Então, nós vemos, amados irmãos, Deus, ele via com justiça para que o povo andasse num caminho certo. Então, amados irmãos, é isso que eu tenho para falar para os irmãos, amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos estar orando. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado por tudo. Eu te agradeço, Senhor, pela tua maravilhosa palavra. Ó Pai, nós aprendemos bastante nesse trimestre, ó Pai, sobre o primeiro trimestre damos sobre a supremacia da Escritura, no segundo trimestre damos sobre os valores do reino de Deus, no terceiro trimestre damos sobre ataques a qual a igreja tem enfrentado, ó Pai. Oh Deus, e agora nós estamos aprendendo a justiça divina, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse quarto trimestre, ó Pai, nos abençoa. Aprendemos bastante, Pai, esse ano, Senhor. Agora nós estamos fazendo um fechamento, Pai, deste ano, Pai, estudando, Senhor, essa maravilhosa revista, ó Pai, a justiça divina, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é amor, mas isso também é justiça, Pai, porque o Senhor, Pai, não aceita o pecado. O Senhor ama o pecador, mas não aceita, Pai, aquilo que o homem faz de errado, Pai. Não aceita o pecado, Senhor. Ó Deus, nos converta, Pai, que nós possamos arrepender dos nossos pecados, ó Pai. Senhor, você usava os profetas, Pai, para transmitir a mensagem, a verdade. Usava os seus profetas para que o povo se arrependesse dos pecados, ó Pai. Ah, Deus amado, Deus querido, que nós possamos se arrepender dos nossos pecados, ó Pai, ter uma nova vida diante de Ti, Senhor. A Tua palavra fala que Ele confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, que nós possamos, ó Pai, confessar, deixar, Pai, não só confessar, Pai, mas deixar, Pai, o pecado, Pai, se arrepender, Pai, e ter uma nova vida em Cristo, ó Pai. Abençoa cada vida, Senhor, que está assistindo este vídeo, ó Pai. Muito obrigado por tudo. Amém. Que Deus abençoe a todos.